Mas depois disso tivemos muitos outros encontros, né, Carol? Mas conheci a Carol sendo minha professora na pós. E gostei muito, muito, muito de tudo que ela trouxe. Mas nesse momento aqui, nesse nosso encontro, é uma outra Carol que vem. Quer dizer, é a mesma, que também é professora, nós somos muitos em um só. Mas quem vai estar vindo aqui é a Caroline, que vai contar a sua história de vida, que é uma história extremamente, extremamente interessante. E vocês vão ter a oportunidade de ouvir. Então, por favor, vamos trazer assim a nossa presença, o nosso acolhimento, o nosso carinho, a nossa escuta muito empática, para que a gente possa depois devolver aí para ela as perguntas, os lovebacks, os comentários, etc. Tá? Então, para quem está chegando pela primeira vez, ainda vai continuar chegando pessoas, mas para quem está chegando pela primeira vez, a gente sempre começa com uma música, que é uma música escolhida pela pessoa que vai falar, que é uma música que conversa com a alma dela, conversa com a história dela. E por uma coincidência, eu até contei para a Carol isso, ela escolheu uma música de uma compositora, cantora, que já foi escolhida aqui. Não é a mesma música, tá? Mas é o mesmo CD e a mesma cantora e compositora que a Jorgelina escolheu. Então, quem estava aqui com a Ror, aquela argentina que muitos conhecem, outros não, ela escolheu Ma Avakesh, que a gente ouviu. E a Carol escolheu uma música que é o hino à alma, que também é desse CD, que a gente vai ouvir. Normalmente, as pessoas contam antes por que que escolheram essa música, mas no caso da Carol, como é uma longa história que a gente vai poder ouvir, a gente vai primeiro ouvir a música e depois entender por que que essa música foi escolhida, tá bom? Então, eu vou pedir para que vocês é, sentem confortavelmente, tragam a sua presença. Se quiser fechar o olho, se quiser observar, de olho aberto, como se sentirem bem, para a gente poder ouvir. E só me sinalizem se vocês estão ouvindo a música na hora que eu começar, tá bom? Vamos lá. Não. Sim? Tá dando para ouvir. Muito bom.
and fly. Open up and pray. Open up and cry. Open up and fly. Go, Haneshama. Say hallelujah, hallelujah. Oh, Haneshama, say hallelujah, hallelujah. So good to give, so good to receive, so good to live, so good to believe, so good to love, so good to cry, so good to forgive, so good to laugh, so good to give, so good to receive, so good to live, so good to believe. Open up and fly. Open up and fly. Open up and cry. Open up and Já estamos num outro lugar. É incrível o que a música faz com a gente, não é? Já estamos num outro lugar. Então, Carol, Caroline, seja super bem-vinda para esse espaço, para contar a sua história, que é uma história que merece muito ser ouvida por todos nós que estamos aqui e por muitos que vão ouvir depois que não puderam estar aqui hoje, tá bom? Então, tá com você a palavra. Olá a todos, boa noite. Débora, muito grata pelo convite. Estou me sentindo honrada, lisonjeada por estar aqui. Então, muito obrigada mesmo. Quero dar um oi aqui para algumas pessoas que eu tô vendo aqui. A Francis, quanto tempo, Francis, que bom te ver. O Alan também, já dei o meu oi. Tem duas pessoas muito especiais para mim que estão conectadas aqui, que é a Cláudia, que é a minha madrasta. Eu já vou falar sobre ela, e a minha sogra, Leonir. Então, olá, muito bom que vocês estão aqui comigo, e a Flávia também. E a todos vocês que eu não conheço, é um prazer conhecê-los, tá? Obrigado pelo tempo de vocês e por vocês estarem aqui para ouvir o que eu tenho para falar, que eu espero que seja útil de alguma forma, né, para a vida de vocês. Bom, sobre essa música, né? Escolhi essa música porque ela me conecta com a minha mãe. A minha mãe faleceu 6 meses atrás, e um pouco antes dela falecer, eu ia para o Monte Shasta
fazer um retiro espiritual na Califórnia, nos Estados Unidos. E eu estava 3 meses me preparando para aquele retiro, né? Meditando, é, cuidando da alimentação, fazendo várias coisas para chegar num estado de espírito melhor nesse retiro. E na semana que eu ia embarcar para os Estados Unidos, eu embarcava na sexta. Eu soube segunda-feira que minha mãe teve um AVC. E ela estava no Brasil e eu aqui no Canadá. Então, assim, meu irmão me deu a notícia que ela teve esse AVC, era 9 horas da manhã, 1 hora da tarde. Meu irmão é minha madrasta, a Cláudia, que é médica e que cuidou da minha mãe nesse processo. Em 1 hora eu estava dentro de um avião, embarcando do Canadá para o Brasil sem mala, sem nada, para tentar chegar a tempo, para me despedir dela. E essa música me acompanhou muito, me ancorou muito nesse processo, assim, né? E acabou marcando esse período de despedida, né, da mãe. Então, quis trazer aqui hoje para honrá-la e para incluí-la aqui nesse grupo, né? Ela já está muito bem representada aqui pela minha sogra e pela minha madrasta, mas acho que com essa música ela acaba vindo também. Então, por isso que eu escolhi essa música, tá? Era isso. E agora eu vou começar a contar para vocês um pouco da minha história, que aconteceu, na verdade, 10, 13 anos atrás, tá? Não tem a ver com a história da minha mãe, a música foi só simbolicamente para, né, como eu falei, para trazê-la aqui para a roda, dentro aqui do meu coração. Mas a história que eu vou contar para vocês, ela envolve várias coisas, né? Eu vou falar de preconceito, neurodivergência, transformação psicológica, exclusão, crescimento espiritual. Eu vou falar de várias coisas ao mesmo tempo numa mesma história. Coisas que hoje eu tenho linguagem para falar, mas que quando eu passei 10 anos atrás, eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo comigo, tá? Então é uma coisa que eu consigo narrar hoje, mas que quando eu vivi lá atrás, não tinha palavras, não tinha conhecimento e não tinha ainda uma organização psíquica para conseguir narrar e contar essa história. Então o que aconteceu? 2009, eu e a minha ex-esposa entramos numa escola iniciática. Essas escolas que ajudam a você a receber um tipo de conhecimento, muitas vezes filosófico, né? Conhecimento sobre a mente humana, conhecimento das civilizações antigas, né? Então, eu já tinha uma espiritualidade em mim muito nata desde a infância. Eu fui criada em família católica, mas eu não seguia uma religião. Mas eu cresci numa fazenda, no meio de uma natureza muito grande, então era muito fácil essa conexão com esses temas, né, de espiritualidade, de filosofia. E aí nós duas entramos nessa escola, era uma escola de princípios cristãos, como harmonia, bondade, compaixão. Então, para mim, um lugar é muito especial. E nós duas começamos a nossa vida espiritual dentro dessa escola. Eu tinha 29 anos, hoje eu tenho 44, né? Tinha 29 anos, e nós duas fomos seguindo ali. E aí eles têm um método de que você vai fazendo alguns cursos, né? E você vai crescendo degrau a degrau na escola. Só que para você continuar crescendo e acessando mais conhecimento, né, do mestre da escola, você precisa ser convidado por alunos veteranos. Não é que eu vou pagar e vou fazer o curso. Meu grupo de alunos veteranos precisam me convidar para seguir adiante. Então, um dia, depois de 4 anos nessa escola, eu já fazia trabalho voluntário, eu frequentava 4 vezes na semana, eram 4 anos, eu estudava profundamente o que eles ensinavam, exercícios de desenvolvimento da mente, meditação. Então, eu fazia várias práticas deles, né? Depois de 4 anos nessa escola, nós entramos num grupo, né, como esse aqui, que tinham alunos veteranos que iam escolher, iam dizer quem pode seguir adiante nos cursos e quem não pode seguir adiante nos cursos, né, que deveria esperar mais um pouco. E aí, tudo bem, entramos sabendo que não necessariamente iríamos ser convidadas aí adiante. E aí, quando saiu o resultado, o grupo todo foi convidado, menos eu e a minha ex-companheira. Naquela época, só nós duas não fomos convidadas aí adiante, né? E aí, pessoal, eu comecei a lutar contra a ideia de que poderia ser algum tipo de preconceito que a gente estava sofrendo nesse lar espiritual. Eu lutava contra essa ideia, eu falava, não é isso, porque um monte de gente não é convidada, né? Se nós duas não fomos agora, mesmo que o grupo todo tenha ido,
Não tem problema, eu vou tentar mais uma vez, vou tentar 3 vezes, vou tentar quantas vezes necessárias, forem necessárias para eu seguir adiante. E o que aconteceu foi que a minha mente dizia uma coisa, mas o meu corpo estava sentindo outra. Eu entrei numa angústia existencial profunda quando eu vi aquele não. Eu lutava contra a ideia de que era preconceito, mas o meu corpo estava respondendo de um jeito muito diferente. Primeiro que eu comecei a ter uma ansiedade muito grande logo depois desse evento. Não era por ter recebido um não, era simplesmente por conta da ideia de achar que poderia ser preconceito. Porque se fosse preconceito, eu não teria como lutar por isso. A escola já estaria dizendo que eu tenho que o jogo tá perdido para mim, que eu tenho uma deficiência de caráter, né? É isso que o preconceito diz quando você tá num ambiente espiritual e você não pode seguir um Deus, né? Ou algo maior, porque você tem uma orientação sexual diferente da maioria, então eu jamais poderia seguir ali. Então isso para mim era muito grave. Se for preconceito, eu vou ser excluída desse lar espiritual porque há um erro, um defeito em mim. Minha mente lutava contra isso, mas o meu corpo estava sentindo que o problema era por aí. E aí eu comecei a fazer muitas orações para Deus tirar aquela dor, aquela angústia que eu estava sentindo de dentro de mim, porque não era possível eu estar 10 dias sem dormir, né, indo trabalhar e sentindo aquela dor e chorando do jeito que eu estava chorando, porque eu recebi um não, não podia ser aquilo, né? Então comecei a fazer umas orações para Deus, falando assim: Deus, tira essa dor de mim, intervém aqui de alguma maneira, porque eu não tô entendendo por que que eu tô com tanta angústia. Para vocês sentirem o que eu senti, vocês nem precisam ter passado por algo similar. É só vocês lembrarem na vida de vocês em que momentos que vocês se sentiram injustiçados. Em que momentos, ou por serem mulheres, ou por serem idosos, em que momentos se sentiram excluídos, abandonados. Alguma coisa assim que muito incoerente estava acontecendo na vida de vocês. E aí, um belo dia, gente, o que que aconteceu? 10 dias depois desse evento, desse não, dentro desse processo de mentoria, eu tive uma experiência fora do corpo. Vocês já ouviram falar sobre experiência fora do corpo? É muito estudado, né, na medicina, aquelas experiências quase morte, que você se vê de fora, né, que você tá deitado e de repente você vai levantando e fica consciente, você se vê do lado da cama, você se vê do teto, mas você tá deitado e você tem consciência que você tá deitado e que você tá fora. Eu tive uma experiência assim. E essa experiência não foi só a saída do corpo, eu saí do corpo, eu entrei num vórtice de energia, eu caí num lugar do espaço sideral, eu estive com o mestre daquela escola, então vai vendo o nível de o que eu chamava na época loucura. Eu tive com o mestre daquela escola, eu conversei, eu ouvi a voz dele, ele falou algo comigo. Eu voltei para o corpo, voltei para minha cama, levantei e falei assim: Uau! Eu saí do corpo, eu tive um desdobramento, eu tive uma experiência transcendental. Porque eu estudava esse tipo de fenômeno psicológico, então não fiquei tão chocada com ele, para ser sincera. Só que quando eu voltei, o que eu não consegui perceber é que eu voltei, mas a minha consciência não encaixou totalmente aqui nesse corpo, não. Eu fiquei dividida entre essa realidade aqui e outra realidade. Que outra realidade seria essa? Vou dar uma ideia aqui para vocês. Vocês não estão vendo. Eu estou aqui no Canadá, falando com vocês aí na casa de vocês. Tem uma onda aqui, né, que está conectando a minha voz ao Zoom, que está atravessando fronteiras. Nós não estamos vendo essa onda da internet. Nós não estamos vendo a onda de celular, nós não estamos vendo a onda do micro-ondas. Tem uma série de coisas que a gente sabe que existe, mas são invisíveis aos olhos. Só que eu comecei a ver. Eu comecei a ver essas outras frequências. Eu comecei a ver essas outras frequências, eu comecei a sentir essas outras frequências. Eu comecei a entrar num estado da realidade muito diferente desse estado aqui. Só que o mais difícil para mim não foi essa experiência mística, é que essa experiência mística, junto com o preconceito que eu estava vivendo, que na época, quando eu tive esse primeiro desdobramento, não foi confirmado, isso foi confirmado depois, isso desencadeou uma crise psicoespiritual chamada, eu vou dar o nome clínico para vocês, de emergência espiritual. Não é um nome romântico, não é um nome religioso, é um nome
clínico, estudado por psiquiatra, emergência espiritual. O que é emergência espiritual? Eu desencadeei um processo muito pouco conhecido ainda, tá? De aceleração da consciência e de evolução. É como se as portas do meu inconsciente tivessem abriu, e agora eu tô acessando muitas coisas ao mesmo tempo. Que coisas? Clarividência, aquela capacidade de você ver através de coisas sólidas, ou de você ver o futuro, ou de você descobrir informações pelas pessoas. Clareaudiência, quando eu acordava, tinha alguém, um guia, para mim era bem positivo, que falava comigo, e eu tomava nota do que eu ouvia. Sonhos premonitórios que foram realizados depois. Sonhos vívidos, sonhos lúcidos. Eu acessava frequências de cor, mas essa frequência de cor que eu via, por exemplo, o meu quarto todo violeta, não era só a cor que eu via, estava conectado com uma sensação de compaixão profunda. Então, essa foi a parte dos fenômenos parapsicológicos. Mas, junto com os fenômenos, aconteceram outras coisas, como, por exemplo, memórias de infância reprimidas vinham à tona para que eu pudesse curar, mas em alta velocidade. É como se eu fizesse processos terapêuticos que levam 10 anos, como se eu fizesse em um dia. De perdão, de reconciliação com pai, com mãe, de crescimento psicológico. Então, quando eu me dei conta do que estava acontecendo comigo, já tinha passado uma semana. Essa uma semana foi quando eu notei que não era só eu saí do corpo e voltei. Não, eu saí do corpo e continuei saindo por corpo consecutivamente por 9 meses seguidos. 256 dias. Eu fiquei em estado não ordinário de consciência, acessando essas duas realidades, 9 meses consecutivos, tá? Isso é muito doido, eu sei. Mas para vocês terem uma ideia, em um dia, que foi 29 de maio de 2013, eu tive uma experiência fora do corpo, voltei, anotei no meu diário a experiência. Tive um sonho premonitório, voltei, anotei o sonho no meu diário. Acordei, ouvi alguém falando no meu ouvido que o meu processo, assim, ó, Caroline, seu processo é espiritual. Alguém falou isso pra mim, eu anotei. Meu quarto estava todo imerso numa energia violeta, tá? E eu entrei num processo de cura espontânea da minha relação com a minha mãe. Isso foi uma noite. Agora vocês imaginem que eu não passei por 9 meses seguidos, tá? Não colapsei nesses 9 meses, o que é muito curioso, tá? Muito curioso para a psiquiatria, inclusive. E sabe por que que eu não colapsei? Sabe o que que depois de 10 anos buscando informação? Porque, pessoal, eu passei 9 meses de experiências místicas, depois vieram 6 meses de sofrimento psíquico profundo, depois 3 meses de novo de experiências místicas, depois um ano eu tentando fazer a integração daquilo tudo sozinha, sem mapa, sem ajuda. A minha crise, ela levou 3 anos seguidos e mais 10 anos para eu conseguir entender o que foi que aconteceu comigo e vim aqui contar para vocês. Então, eu tô falando de 13 anos da minha vida. Tô falando de bastante coisa, né? Bom, mas vamos lá. Passada essa uma semana em que eu me conectava com a árvore, com os pássaros, com as pessoas, em que eu tinha a sensação de estar fora de tempo e espaço, de estar flutuando, de energia elétrica queimar na minha presença, porque eu acessava uma energia que me atravessava muito forte, sabe aquela coisa de Kundalini que sobe, aproximação do eu superior, isso tudo tem um nome, tá? Mas eu não sabia o nome, isso tudo estava acontecendo. Depois de uma semana, eu cheguei a uma conclusão muito óbvia. Pensem aqui comigo. Se vocês começarem a se conectar com uma energia crística de Deus, tá? Se vocês começam a sair do corpo e a ter experiências místicas, arquetípicas com anjos, com arcanjos, se tem alguém em outra dimensão falando com você e de repente você começa a acessar uma luz muito grande, qual é a conclusão que você chega? Estou virando um santo. Estou me iluminando. Fui escolhida por Jesus Cristo para uma missão messiânica. Eu cheguei assim, meu ego, o pobre coitado do meu ego, porque só para vocês entenderem, eu trabalhava numa empresa
multinacional, jornalista, e tinha acabado de ser promovida como gerente de corporativa global dessa empresa. Então, eu tinha 31 anos, já tinha esse cargo de gerência. Meu foco era só na carreira, eu só quero crescer, de gerente virar diretora. Eu tinha uma alta responsabilidade nessa empresa, mas eu vendia motor de geladeira. Eu não estava buscando experiência mística, buscando despertar. Eu não tinha um propósito com a humanidade, eu não tinha nada disso. Eu estava só vivendo a minha vida, aparentemente sofri preconceito. Uma semana depois estava dentro de uma crise desse tamanho. O gatilho, para mim, nesse tipo de crise foi preconceito, que levou à angústia existencial, que levou à quebra de crenças, que levou à emergência espiritual e, em paralelo, a um trauma religioso. Dá bastante coisa. Mas vamos lá. Então, cheguei à conclusão que eu ia me iluminar. Só que eu tinha eu era muito racional. Sou ainda muito racional. E ao mesmo tempo que eu achava que eu estava me iluminando, uma outra parte de mim tinha certeza que eu estava ficando esquizofrênica e que eu precisava de medicação e que eu estava tendo era um surto psicótico. Aí o que que eu fazia? Eu entrava no Google, né, e começava a pesquisar. Estou saindo do corpo e agora? Estou esquizofrênica. Quais são os sintomas? Era Google para cima e embaixo e eu pesquisando, 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 e eu não tive coragem de contar para ninguém. O meu discernimento crítico do que eu estava vivendo era grande. Essa era a diferença. Por isso que eu não fui diagnosticada com psicose nem esquizofrenia, porque eu tinha, mesmo vivendo tudo aquilo, eu conseguia articular, discernir, entender se o que essas vozes me diziam era positivo ou se era negativo para minha vida. Então, eu não estava de fato em risco, tanto que eu não parei de trabalhar. Eu poderia ter ficado traumatizada só por conta das experiências, porque sair do corpo não é uma coisa simples. A experiência fora do corpo consciente, ela dá medo. Eu poderia ter tido pânico só por conta disso, mas não tive pânico por conta das experiências místicas. O meu colapso acontece depois que acabam as experiências místicas, que eu confirmo que é preconceito mesmo, porque eu fui até a diretoria da escola conversar com eles, eu fui reprovada de novo num segundo processo, e eu perguntei abertamente para eles: vocês estão me impedindo de seguir adiante nos estudos filosóficos e cristãos dessa escola, porque eu sou casada com uma mulher? A resposta foi assim: essa escola não é para você, né? Você pode buscar um outro método, você pode buscar um outro local, outros livros vão aparecer, mas aqui não vai dar. Quando eu recebi essa notícia, eu já tinha passado tanta coisa, o divino já tinha me preparado tanto para aquilo, guia espiritual, já tinha tanta coisa acontecendo, que eu falei assim: bom, então eu vou sair dessa escola. E saí, e começou meu processo de traumático. Aí que eu entro, eu não fiquei traumatizada por conta da emergência espiritual. Eu entrei num trauma religioso porque eu fui excluída do meu lar espiritual por ser quem eu sou, né? Um lar que fala de compaixão, que fala de amor, que fala de generosidade, que fala de bondade. Eu entrei num lugar de desesperança muito profundo. Porque, veja, se as pessoas do meu lar espiritual, daquele local que eu acredito que é a representação de um mundo melhor na Terra, tá dizendo que eu não sou boa o suficiente para estar ali, não tem onde eu encontre bondade no planeta. Porque se as pessoas de boa vontade estão agindo assim comigo, quem que vai me acolher? Eu não tenho onde ser acolhida, não é isso? Se eu não posso ser acolhida num lar espiritual, se eu não posso ser acolhida dentro da minha própria família, eu não sou acolhida em lugar nenhum de raiz, de força, né? E essa minha história, tirando a parte da crise psicoespiritual, se a gente for olhar para ela só da parte do preconceito, vários jovens passam por isso hoje, dentro dos seus lares espirituais, dentro da sua religião, não são acolhidos, são excluídos, também são excluídos na família. Diferente de mim, alguns deles tiram a própria vida. A gente está falando de alguém que pode suicidar por conta disso. A crise que eu tive, ela não foi pequena. Ela veio de uma coisa muito grave. Só que tem uma coisa que é assim, ó, que é interessante desse processo de emergência espiritual. Qualquer coisa hoje, qualquer pessoa hoje no planeta pode ter uma emergência espiritual? Pode.
Qual que pode ser o gatilho? Luto, divórcio, perda, demissão, acidente, meditação intensa. Se vocês forem a retiro espiritual, ayahuasca, qualquer planta medicinal, qualquer expansor de consciência pode desencadear esse tipo de processo. E tem muita gente tendo isso que eu tive por aí. Então, qualquer um pode ter. Mas o que eu não sabia, pessoal, é que eu era neurodivergente. Quem que é o neurodivergente, né? É uma pessoa que tem um sistema nervoso e um cérebro já com menos filtro do que o neurotípico, com mais facilidade de acessar o inconsciente do que o consciente. Quem são essas pessoas? São as pessoas superdotadas, autistas, pessoas com TDAH, né? E pessoas altamente sensíveis. Então, o que eu não sabia lá atrás é que esse volume todo desencadeou todo esse processo, né? Todas essas experiências foram desencadeadas também porque eu tenho um sistema nervoso e um cérebro bem propício a esse tipo de expansão, que é uma coisa que eu não sabia, tá? Então, assim, como eu falei, hoje eu sou terapeuta, eu tenho esse diagnóstico de neurodivergência, que eu vou falar um pouco mais para vocês. É, eu tenho um propósito de vida, tem muito mais sentido na minha vida, muito mais autoaceitação. Só que lá atrás, eu tinha 31 anos, navegando no escuro, no meio do caos. Mas eu tinha algum discernimento que me fazia o quê? Esperar. O que que eu cheguei à conclusão lá atrás? Se tem um divino, se eu estou num processo espiritual, alguma coisa tem que se manifestar para me ajudar, porque esse Deus, né, que eu acreditava, não pode me fazer passar por tudo isso e me deixar aqui abandonada depois. Mas aí o que que aconteceu? Passado o preconceito, eu entrei num curso de Enneagrama, fiquei mais 7 dias nesse curso de Enneagrama. Eu não sabia que eu estava em emergência espiritual e o próprio Enneagrama disparou o processo de novo. Então, as experiências que tinham se acalmado voltaram com força total. Só que elas voltaram com força total e abriu uma janela para o meu futuro. Como é que eu sei que a janela que abriu era para o meu futuro? Porque, gente, é diferente. A clarividência é diferente da imaginação. Um sonho premonitório tem energia diferente de um sonho ordinário. Então, eu sabia que eu estava vendo o meu futuro. E o que que eu via no meu futuro? Eu via eu escrevendo um livro, eu dando uma palestra, eu trabalhando em alguma coisa que envolvia mais de um país. Eu só via coisas bonitas, coisas grandes, e aquilo me dava uma ansiedade do caramba, porque eu não sabia como é que eu ia realizar aquilo, se eu era uma jornalista trabalhando dentro de uma empresa e eu só entendia de comunicação corporativa, relações públicas, indicadores e metas para vendas. E eu via aquilo tudo, eu falava, meu Deus, eu vou morrer, vou nascer de novo? Basicamente foi o que aconteceu. Eu não sei aí qual é a crença de vocês, e essa história ela não é sobre crenças, tá? Eu tô narrando uma experiência humana. Eu não quero aqui, não tô falando sobre crenças, tá? Mas eu acredito que eu morri, não precisei reencarnar em 3 anos e nasci de novo numa mesma vida. Porque o colapso veio a partir desse momento, porque depois de tudo aquilo que eu vivi, quando eu entrei nesse curso do Enneagrama, eu comecei a acessar dores coletivas, o sofrimento da humanidade, numa escala intensa, que só uma pessoa neurodivergente aqui vai entender o que eu estou falando em nível de intensidade, ou o 4 do Enneagrama, eu brinco, né? Numa intensidade de dor tão profunda, então o que que aconteceu? Eu cheguei nesse curso de Enneagrama, ele era um curso de cura, tinham várias pessoas curando abusos de infância, né, violência doméstica, testemunhos de trauma. E aí o que que acontece? Eu expandida daquele jeito, com o coração aberto daquela maneira, acabei me conectando com o sofrimento humano. Eu acabei me conectando com as dores humanas. E aí eu tive uma crise de pânico, sem dúvida, porque era assim, eu estava totalmente expandida, a pessoa da minha frente está contando a história de um abuso infantil e eu acessava a ancestralidade daquela dor. Eu conseguia acessar o campo daquela pessoa, eu acessava a dor daquele feminino. Eu comecei a acessar coisas que vinham lá da Inquisição. Aí eu tive uma crise de pânico,
né? Fui acudida lá pelos psicólogos, pelo professor de enneagrama que estava lá para me ajudar e tudo mais. E aí eles começaram a me ensinar que eu precisava fazer um trabalho para fechar o centro cardíaco, fechar o coração, porque eu abri uma facilidade muito grande de conexão, de empatia e de sentir a dor do outro. Então olham as fases. Experiências místicas, lidando com preconceito, depois lidando com as dores da humanidade. Quando acabou esses primeiros 2 anos, eu não tinha mais como ser jornalista. Eu não tinha mais como estar casada, nem com a pessoa que eu estava casada. Eu não tinha mais como morar na casa que eu morava, porque nada cabia, nada vibrava como eu vibrava, nada fazia mais sentido. Aí que vem o colapso, porque uma pessoa que se demite da multinacional, da carreira que eu estava há 10 anos, tá? Que se divorcia de uma relação de 13 anos, que muda de cidade ao mesmo tempo, ela perde totalmente os pontos de segurança dela. E aí eu comecei a deprimir. Porque eu saí de Joinville, cheguei em Curitiba, entrei num apartamento minúsculo, as experiências místicas pararam, eu entendi que o divino me abandonou, eu não tinha renda, eu não tinha da noite para o dia mais nada, e aí foi quando eu me entreguei total e entrei numa coisa que São Tomás de Aquino escreveu bastante sobre isso, que se chama A Noite Escura da Alma. Né, que é quando você tem uma crise de fé muito grande, se sente abandonada por Deus, briga com Deus. Então eu entrei na noite escura da alma. Sabia que eu estava na noite escura, não tinha a menor ideia. Gente, nada do que eu tô falando aqui eu não tinha a menor ideia. Passada a noite escura da alma, eu nunca tinha ido num. Pra vocês terem uma ideia, com 31 anos, eu nunca tinha ido num psicólogo. Depois do primeiro ano da emergência espiritual, eu fui para psicóloga e eu só falava assim para ela. Aí eu sinto que eu saí do corpo. Aí ela fala assim: ah, isso é dissociação. Tá bom, é dissociação. O que é dissociação? Vou procurar. Aí conversava com alguém da espiritualidade. Ah, olha, eu saí do corpo e eu tô me conectando com Deus. Ah, você tem uma missão crística. Então era assim: a clínica falava que era dissociação, onipresente, onipresença ou psicose, e a espiritualidade romantizava meu sofrimento, que eu tô conectada com Cristo, que eu vou ter a missão assim. Essas duas coisas não se conversavam. A psicologia não conversava com a espiritualidade, a clínica, eles não se falavam. E eu perdida ali no meio. Então tá bom. Aí, noite escura da alma, uma psicóloga me ajudou e falou assim: Caroline, por que que você. Eu comecei a fazer um monte de trabalhos voluntários, um monte de coisa. Eu falei que eu queria, se eu pudesse, gente, é aquela coisa que é fácil diagnosticar como bipolar, né? Eu doava, se deixasse, eu doava todo o dinheiro que eu tinha para caridade. Então, eu comecei a fazer muito trabalho voluntário, muita caridade, uma angústia, uma necessidade de sentido muito grande, de entender por que que a gente vem para esse mundo para sofrer. Por que que crianças são abusadas? Por que que a gente vive numa vibração tão baixa? Então aquilo foi virando uma crise de identidade, uma crise existencial muito grande. Só que eu tive a sorte de encontrar pessoas nesse caminho. Um deles foi meu amigo Gustavo Arns, do Congresso Internacional de Felicidade, e a gente fundou juntos esse congresso em Curitiba, em 2016, exatos 10 anos atrás. Nesse congresso foi quando eu consegui articular o preconceito, porque as experiências místicas não me deixavam nem articular o que eu estava, a exclusão que eu estava vivendo. Então, para esse congresso, eu consegui articular a exclusão, o preconceito, a dor. E aí eu consegui dar uma palestra falando sobre homofobia, com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com todo mundo sentado nesse dia. Então, é nesse dia que eu falo que acabou a minha emergência espiritual, simbolicamente, ela finaliza aí. Que eu fiz a partir daí? Eu preciso voltar a ter uma vida. Então, a partir daí, eu deixei o mundo corporativo, me tornei professora de enneagrama, encontrei com a Júlia, que é minha nova parceira, me mudei para o Canadá, vim para o Canadá. Aqui no Canadá, eu comecei a fazer a integração e o processo da não, ainda não era da emergência espiritual, era só da parte que abriu de cura de pai e mãe. Eu comecei a fazer trabalho só de criança ferida. Depois eu fiquei anos fazendo um trabalho só para lidar com o trauma religioso, porque até hoje eu não consigo fazer parte de grupo nenhum, de escola nenhuma, de religião nenhuma, não faço parte de nada.
só da parte do trauma religioso. E somente em 2022, quando eu conheci Stanislav Grof, psiquiatra, referência mundial nesses estados ampliados de consciência, que eu descobri o nome emergência espiritual para o tipo de crise que eu tive. Quando eu descobri o nome, e eu li num livro tudo que eu tinha passado, sintoma por sintoma, e ele dizia: isso não é transtorno psicológico. Isso não é desordem. Isso daí é um processo evolutivo acelerado de consciência. Quem passa por isso, do outro lado, vai sair como? Mais altruísta, pensando mais no outro, com mais empatia, fazendo muito mais trabalhos mesmo de caridade. São pessoas que descobrem novos talentos, deixam carreiras que não tinham sentido e passam a ter carreiras que têm muito mais sentido para elas. São pessoas que contribuem para a sociedade em uma escala considerável, tá? Só que, infelizmente, são pessoas que estão sendo internadas em hospitais psiquiátricos. Porque a grande verdade não é que elas não precisam de medicação. Eu gostaria de ter recebido uma medicação para ansiedade, por exemplo, algo para dormir ou algo para lidar com a minha baixa quando eu entrei na noite escura da alma. Mas eu não precisava de um antipsicótico. E as pessoas que estão tomando antipsicóticos estão sendo internadas em hospitais psiquiátricos, porque como elas não têm linguagem, não conhecem esse tipo de fenômeno, elas só falam disso que eu tô falando. Ah, eu tô vendo cor, eu tô ouvindo voz, eu tô não sei o quê. Se o psiquiatra, se o médico olhar só para esses sintomas e não para o processo, para o contexto, ela já vai ser taxada de um jeito muito dolorido, entende? Só que as pessoas que. E aí tem mais uma coisa que eu descobri. Então, isso foi em 2022. Gente, começou em 2013. Eu descobri em 2022. E olha que eu era uma pessoa, eu era uma jornalista. Eu fazia muitas pesquisas, eu estudava bastante. Eu lia português e lia inglês, e eu não achava o que aconteceu comigo. Eu falei com xamã, com psiquiatra, com psicólogo, com terapeuta holístico, com professor de yoga, com o pessoal da Kundalini, com mestre em Reiki, com todo mundo, e ninguém sabia o que tinha acontecido comigo. Ninguém. Nenhum mestre, ninguém sabia. Ninguém sabe o que que é mais ou menos o que que era isso. Quando eu descobri o Grof, eu comecei a estudar na instituição do Grof, comecei a atender pessoas em crises psicoespirituais, descobri que existe uma rede global chamada International Spiritual Emergency Network, de voluntários, de pessoas que passaram por isso que eu passei, que isso existe em vários países que não existia no Brasil. Então eu fui e fundei no Brasil. Eu sou fundadora dessa rede no Brasil, trabalho voluntariamente para acolher pessoas que chegam com esse tipo de processo, entram em contato com a gente. O que que a gente tem feito hoje no Brasil? Cursos explicando o que que é emergência espiritual, totalmente gratuito. Guia de crise para ajudar as famílias, porque as famílias elas acabam internando os seus entes queridos por medo, né? Porque se a pessoa está vivendo nesse estado muito expansivo, no meu caso, e aí eu acho que tá muito ligada à minha neurodivergência e meu contexto anterior a isso, eu não parei de funcionar. Eu fui uma pessoa que eu continuo, eu tive momentos que eu quase parei, tá? Porque para vocês terem uma ideia, se eu ficasse parada olhando para um ponto fixo, o meu desdobramento ele se iniciava comigo acordada. Então eu entrava num tipo de transe, mas ao mesmo tempo que eu via que uma pessoa se aproximava, eu saía do transe e conversava com essa pessoa. Eu não sei como que eu saía desses transes. Hoje, a nossa rede no Brasil, ela recebe muitas pessoas. Em que contextos? Que estão vindo de rodas medicinais. Eu não estou fazendo uma crítica, tá? Às rodas xamânicas, ao processo de ayahuasca, e são processos de cura, tá? Assim como a minha não precisou de substância. Eu tive emergência espiritual por conta de preconceito e depois num curso de enneagrama. Mas as pessoas vêm especificamente desses contextos ou de contextos espirituais, onde elas estão fazendo meditações intensas, meditação vipassana, aqueles retiros de 7 dias, né? Então elas já vêm de um lugar de espiritualidade, essas pessoas, né? E aí o manejo é o que faz a diferença. Como ajudar essa pessoa a atravessar a emergência espiritual e como eu não tive ajuda, né? E como ajudar essas pessoas a
a integrarem essas experiências que são imensas, imensas. Eu amo ouvir essas histórias das pessoas que eu atendo, porque é inacreditável. Uma emergência espiritual é diferente da outra. Tem coisas similares que o Groff conseguiu catalogar, porque ele ouviu milhares de pessoas, ele catalogou um monte de coisa, mas elas são muito diferentes. Então, 2022, emergência espiritual, eu descobri. Mas aí eu só fui descobrir em 2023 que eu era neurodivergente. O que que eu descobri sobre mim que eu não sabia? Que eu era uma pessoa superdotada, em múltiplas inteligências. Uma delas é existencial filosófica, uma capacidade de lidar com coisas abstratas muito grande, tá? Intrapessoal, interpessoal, linguística verbal, uma série de coisas que já me botava num lugar de baixa tolerância à frustração e muita intensidade. Tá? Porque quando a gente está falando de pessoas neurodivergentes, a gente está falando disso, baixo nível de tolerância à frustração, intensidade extrema e sensibilidade extrema. Descobri que, além disso, eu também era uma pessoa altamente sensível. Então, para vocês terem ideia, eu ouço uma música e ela toca na minha pele. Eu tenho sinestesia, tá? Eu tenho uma coisa aqui já virada com os meus cinco sentidos, assim. Já nasci com isso, mas também para mim era normal, não sabia muito sobre isso. E descobri que eu também tenho uma condição que se chama superexcitabilidade, que basicamente é o seguinte: algumas pessoas são muito sensíveis, elas respondem a estímulo muito mais intenso do que outras. Não é o caso do que eu estou falando aqui, de quem tem TDAH, autistas, pessoas superdotadas. Quem tem essa superexcitabilidade pode ter uma ampliação nessas expansões de consciência. Então, por exemplo, eu tenho todas as superexcitabilidades descritas no livro. Psicomotora, então eu medito andando, eu preciso de movimento o tempo inteiro, eu entro facilmente nesses estados em movimento. Emocional, que se eu não cuidar, eu abro um campo emocional, que eu vou lá para o fundo do poço conectado com a dor do outro. Tenho uma superexcitabilidade intelectual, eu me empolgo tanto com projetos que eu executo esses projetos com hiperfoco em uma semana. Eu estou escrevendo um livro contando essas histórias, né? Meu processo de escrever o livro, ele é ininterrupto. Eu tenho energia para escrever sem parar, assim, por horas e horas e horas e horas e horas. Meu organismo, ele funciona assim. Sobre excitabilidades criativa e imaginativa. Então, assim, uma bomba. O meu organismo, junto com uma experiência existencial, trouxe esse processo de emergência espiritual. Bom, dito tudo isso, todo esse tempo para descobrir o que aconteceu comigo, comecei a escrever um livro, e conforme eu ia escrevendo o livro, eu levei 3 anos, terminei esse ano de 2025 e vou lançar agora esse ano. Conforme eu ia escrevendo o livro, a energia ia voltando, eu tive catarses emocionais, eu tive crise de ansiedade, o que mostra que, mesmo depois de 10 anos, eu ainda não tinha integrado todas as experiências que eu precisava integrar para então fechar esse ciclo e falar: acabou, essa aqui agora é você. E hoje, quem sou eu? Eu sou uma pessoa extremamente feliz. Vejo muito sentido em tudo que eu faço. Me tornei terapeuta, professora. Não era professora antes disso. Como eu falei, era jornalista. Me tornei professora de inteligência emocional, de ciência da felicidade. É, Me formei aqui no Canadá como counseling. Acolho pessoas em emergência espiritual, crises psicoespirituais. Estou me tornando escritora, né? E algo bem diferente. Me tornei mãe da Helena. Eu e a Júlia temos uma filha que, pelo amor de Deus, é a criança mais linda do mundo, mais fofa, tá dormindo, eu tô aqui no quarto dela. Então eu vivo uma vida hoje com muito sentido e muita autoaceitação, né? Principalmente como é muito importante para famílias diversas. Você se sentir ancorado, aceito, né? Se sentir bem num mundo que não quer que você esteja no mundo, assim, a grande maioria das pessoas, né? Mas é isso, gente. Acho que quero ouvir vocês, quero responder perguntas, podem perguntar o que vocês quiserem. Eu sei que tem muitas nuances nessa história, o vocabulário às vezes é meio complicado, tá? Então fiquem à vontade para perguntar aí o que vocês quiserem, e muito grata por terem me ouvido.
Bom, dá uma respirada, toma uma aguinha. Primeiro, assim, a gente agradece enormemente você poder contar essa história, porque a ideia aqui é que a gente possa visitar outros mundos que a gente não acessa, porque a gente não é capaz de sempre acessar todos os mundos. E essa história abre uma enorme janela para que a gente possa, às vezes, nos enxergarmos em algumas situações e ver pessoas que a gente conhece também. Tenho certeza que ouvindo a história, muita gente aqui foi trazendo para a sua própria realidade, né? Mas assim, algumas coisas que eu queria pontuar antes da gente abrir para comentários, perguntas, você vai poder ouvir, agora você vai poder dar uma, né, assim, poder estar mais tranquila. Primeiro, como é importante a gente, eu queria pontuar isso, a questão da aceitação do ambiente. Porque o seu gatilho, ele teve a ver muito com isso, né? Com o preconceito e com a não aceitação. E quando a gente fala, né, de uma dor, normalmente a gente pensa que essa dor está só no nosso cérebro, mas não, ela está conectada com o relacional. E às vezes a gente não se dá conta, as pessoas não se dão conta. Então, como você falou, por exemplo, né, de muitas pessoas que você atende, de jovens e pessoas que podem buscar o suicídio como única resposta, porque elas não conseguiram fazer esse caminho que você fez e de alguma forma se sentiram não vistas, não acolhidas, né? E isso é um tema que é muito importante de todos nós podermos estar aqui olhando. Eu acho que tem muitas coisas super importantes que você traz. Essa eu acho que é super fundamental da questão do. Segunda coisa é a sua coragem, né, Carol? A sua coragem. Você não falou essa palavra, você falou um monte de coisa, mas você não falou essa palavra. Agora, poder navegar por esses mundos e de verdade, né? Eu fico assim pensando em quantas pessoas de tantos talentos extraordinários, neurodivergentes, porque não são tão, né, que não se encaixam num padrão mais conhecido. Quantas pessoas não silenciaram a sua voz, não silenciaram o seu caminho, não foram para o encolhimento, né? Ou mesmo numa última instância o suicídio. Então, a coragem e uma terceira coisa que eu queria trazer é muito louco, a gente passa pelas coisas e só vai compreender depois. E isso eu acho que é uma coisa comum das jornadas humanas. A gente só compreende depois que passa. Se compreender, né? Porque às vezes nem consegue chegar nesse lugar da compreensão. Mas é muito bonito ver o seu processo, apesar de toda a dor, tudo que você passou, é lindo ver como tudo tem sua hora. Porque você, como jornalista, e eu sei como que é jornalista, sabe pesquisar. E você não chegou aonde você chegou em 2022 antes, porque não era a hora. É incrível isso. Então, tem uma inteligência maior aí que vai nos guiando e que a gente vai aprendendo com a maturidade, com a idade, até essa humildade de confiar, né? Mas não com 29 anos, não com 30 e poucos anos. Então, enfim, eu queria fazer esses comentários e agora abrir para as pessoas trazerem aqui, né, suas perguntas, lovebacks. Vão levantando as mãozinhas, a Rivi já levantou a mão. Quem mais quiser, por favor, levante a mão. Quem não, Adriana já vi, Adriana Penuela. Quem não souber levantar a mãozinha online, não tem problema. Eu vou tentar olhar todo mundo aqui e alguém me ajuda caso eu não veja alguém que levantou a mão, tá bom? Então, Rivi, depois vai a Adri Penuela, que ela levantou a mão, não coisinha, e depois a Fran, tá, Fran? E eu não sabia que você conhecia a Caroline. Eu adorei isso. Foi Vamos você lá. que indicou ela. Ah, eu te indiquei. É verdade. Nossa, eu tinha esquecido. É verdade. Esqueci disso. Nossa, esqueci total. Vamos lá. Rivi. Boa noite, pessoal. Boa noite, Caroline. Te escutei há 2 semanas atrás no Congresso Cisne.
Fiquei muito mexida com a tua aula, muito reflexiva, até conversei um pouco com a Débora disso. E hoje, te escutando de uma outra maneira, totalmente diferente para mim, acho que me veio muito essa coisa da tua coragem e do respeito pelo que você estava sentindo, né? Acho que com a palavra coragem eu junto a palavra respeito pelo que você sentia, independente do que você estava entendendo ou não, né? E eu acho que isso é muito difícil, muitas vezes, da gente ter, né? Porque a gente quer a resposta logo, a gente quer saber logo. E eu queria te perguntar o seguinte: dentro dessa questão toda, dessa vivência, e do teu trabalho hoje com o teu trabalho voluntário aqui no Brasil, a experiência espiritual, ela tem alguma diferença quando ela acontece com uma pessoa neurodivergente ou não, né? Que lugar a neurodivergência ocupa nesse processo, né? Como isso um pouco dirige as coisas, né? Porque eu percebo, eu trabalho na área, então assim, a questão da neurodivergência traz uma sensibilidade diferenciada, né? Queria saber se na instituição vocês acolhem a questão de crianças, não só, né, talvez de adolescentes, mas como vocês lidam com as famílias, se tiver alguma questão de emergência espiritual com crianças. E se a partir de uma experiência dessa, como é que é conduzida a questão de continuar tendo essas sensações, continuar tendo esses trabalhos internos, né, essa expansão de consciência, continua dentro de uma emergência ou segue um outro rumo? Oi, Rive, que bom saber que você está aqui hoje, que você estava lá no congresso também, que lá eu falei mais tecnicamente, né, da questão da neurodivergência. Aqui a Débora falou, por favor, tenta não ser muito acadêmica. Achei ótimo, que eu gosto muito de poder falar desse lugar mais humano também, né, sem tanta teoria. Respondendo suas perguntas, que aliás são muito boas. A neurodivergência, pessoal, digamos assim, como eu falei, emergência espiritual pode acontecer com qualquer pessoa no planeta. Uma mulher, na hora do parto, pode abrir um processo desse, e é comum, tá? A doutora Thaísa, fundadora do Congresso Cisne, que é uma mulher neurodivergente, nível de autismo 1, superdotada e psiquiatra, ela teve emergência espiritual no parto do filho, foi o gatilho. Mas também é neurodivergente e tudo mais. Mas o que que essa doutora Thaísa, em especial, que é uma especialista em neurodivergência, tem estudado? Junto com a literatura da Elaine Aron, que é hoje uma pessoa que tem aquele livro chamado Pessoas Altamente Sensíveis, ela é uma referência em alta sensibilidade, junto com os estudos de emergência espiritual, essas teorias se cruzando, tem dito o seguinte: pessoas divergentes são mais vulneráveis, sim, a terem emergência espiritual. Porque elas já têm experiências místicas espontaneamente, já têm aberturas. E se essas pessoas neurodivergentes estiverem em contextos espirituais, tá? Por exemplo, fazer uma cura com a ayahuasca. Se elas têm que saber que elas, por serem neurodivergentes, a ayahuasca, essa abertura pode funcionar diferente nesse corpo, nesse cérebro que não é neurotípico. Então, pessoas neurodivergentes são, sim, mais propensas a terem emergência espiritual. Isso tudo é estudo muito novo, mas é isso que está acontecendo. Sua segunda pergunta sobre crianças, olha, fantástico, porque a gente conseguiu agora no Brasil encontrar uma médica pediatra que trabalha com espiritualidade e que está neurodivergência e que está entendendo agora mais sobre emergência espiritual, que é a doutora Gabriela. A doutora Gabriela, ela que está nos ajudando no SEM Brasil, quando uma família chega é, e a criança tá numa coisa que parece mesmo essa espiritualidade aflorada, porque a criança por si só, ela já fala com amigo imaginário, com anjo, ela fala com fada, né? A gente não dá a menor bola para as crianças, mas elas têm uma espiritualidade, uma sensibilidade, uma abertura já muito diferenciada. Então, se chega algum caso e não chega, tá? Infelizmente não chega. Por quê? Porque nós não somos conhecidos ainda. As mães não sabem a quem procurar, a quem recorrer. Elas vão direto no pediatra, e é esse pediatra que vai ajudar com as questões ali. Mas então tem essa questão da gente começar a encontrar médicos pediatras que trabalham com espiritualidade. Então, isso é bem importante.
E a terceira pergunta é como que isso fica depois da emergência espiritual. Vou te falar uma coisa assim, ó, que eu falo para a doutora Thaís. Eu tô tendo privação de sono aqui com a minha filha, tá? A gente tá tirando. A minha esposa quer parar de amamentar agora, ela tá para fazer 2 anos, e ela também toma muitas mamadeiras de leite à noite, a gente tá tirando. E eu acredito que a minha filha é altamente sensível. Tá? Ela tem umas questões sensoriais, ela não gosta de cobertor, é um monte de coisinha que ela tem, né? E ela acorda de 1 em 1 hora. Então, você imagina uma criança acordar de 1 em 1 hora, a gente tá ficando detonada. Mas como eu ainda sou neurodivergente, o fato de eu estar com privação de sono, eu tive uma experiência fora do corpo. Então, assim, o que que acontece comigo? A facilidade daquela hiperabertura continua aqui, mas como eu me conheço, eu tenho muito autocuidado para não entrar mais nessas experiências. Então eu tenho autocuidado que eu preciso ter espiritual, mental, emocional, psíquico. No processo de luto da minha mãe, muito fácil abrir, e aí eu fazia de tudo para voltar, para ancorar, porque eu acessava emoções muito profundas. Pra vocês terem uma ideia, no luto da minha mãe, no meio daquela dor toda, eu comecei a olhar para uma árvore assim e comecei a sentir o amor que existe por trás da dor. E eu entrei num estado de consciência de começar a sentir dor e amor ao mesmo tempo. Então, sim, a gente continua com os estados expansivos. Não posso garantir que eu não vou ter outra emergência espiritual, mas eu não vou passar mais 7 dias em determinado lugar. Quando eu vejo que está abrindo, eu já sei como fechar. Quando eu sei que eu preciso comer carne, não dá para ser totalmente vegetariana. Então, para mim, para o meu organismo, tem uma série de coisas que eu tenho que fazer para me cuidar, né? Então, é muito importante as pessoas saberem que são neurodivergentes. E eu acho também, Carol, obrigada pelas suas explicações, mas eu acho também que assim, é, você hoje tem a quem recorrer. Você tem os seus pares. Você não se sente uma pessoa isolada no mundo que não tem com quem conversar sobre a sua experiência. Eu achei É, que foi, né, faz uma com diferença certeza. enorme isso. Por isso que Faz. mais pessoas precisam saber desse trabalho que você desenvolve com toda essa equipe. Os médicos precisam saber, os psicólogos precisam saber, os pais precisam saber, os professores, porque com certeza passam pessoas na frente, na nossa frente o tempo todo sobre isso. E se a gente não sabe, não tem como encaminhar. Então, É. super obrigada. Fala, pode falar. Não, é isso, e que eu só ia complementar que quando as pessoas escrevem pra gente, ali no Sem Brasil, uma avó escreveu pra gente, a filha e o neto estavam em emergência espiritual, mas tinha uma questão de psicose envolvida, porque as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Como eu falei, a pessoa pode estar em emergência espiritual, ter depressão, ter crise de ansiedade, ter pânico, ou também ter elementos psicóticos conectados a isso. E aí você tem que ter um médico muito fera para separar uma coisa do outro e para acertar a medicação. Mas se esse neurodivergente fala para o médico que ele é neurodivergente, os médicos já tendem a dar doses mais baixas de medicação, sabe? Não... Então, isso é importante também. Tá ótimo. Ô, Fran, antes de você, eu vou passar para a Dri, tá? Adriana Penuela. Dri, por favor. Eu vou ver se eu vou conseguir falar, tá? Porque eu tô num estado que não é muito do racional. Então, eu quis falar porque para mim é mais um feedback assim para ela, para você. Primeiro, assim, eu sempre passei por coisas muito mágicas a vida toda. E mais uma vez o reencontro com você e tá chegando aqui pela primeira vez e de repente ter que lidar com muitas camadas com essa história, como se tudo fizesse sentido agora. Desde a minha infância até tudo que eu estou pesquisando desde o começo do ano passado sobre eu ser neurodivergente com 46 anos. E só descobri algumas coisas nesse processo. E aí, de repente, muita coisa se conectou e são muitas camadas para eu dimensionar, assim, porque eu fiquei muito impactada mesmo com tudo que eu fui percebendo com a história, né? Então, primeiro um sentimento profundo, assim, de gratidão a você, a ela, ao universo, à espiritualidade, a tudo que a gente nem sabe dimensionar. Eu
sempre penso, apesar de amar a palavra, também ser jornalista, que quando uma coisa me cala, é porque eu sou muito falante, é porque ela é nessa imensidão que a gente nem tem muito explicação, né? E é nesse lugar que eu tô. Mas a palavra gratidão, no sentido mais profundo, é o que me vem agora, né? Porque é muita coisa que eu vou ter que entender, né? Assim, no sentido, mas é como se tivesse aberto assim a cortina, porque eu também sou atriz, e do teatro mais profundo da minha existência, aqui, esse momento. E aí também, tudo isso que vocês estão conversando, que foram as perguntas, é dizer que também nesse lugar de teatro educadora, quantas crianças que passaram por mim e que eu já tinha instintivamente, porque também não tenho conhecimento, né? Tudo isso que foi dito, de percepção de algo que eu tentava mostrar para os pais e para a escola e que não tinha essa conversa, porque é tudo muito novo, pelo jeito, né? Assim, é tão humano, mas é muito novo o olhar que está se dando, enfim, pelo menos para mim é tudo muito novo, mas muito, enfim, ainda vou ter que entender e acessar, mas num primeiro momento é só assim uma gratidão profunda. Precisava dizer isso. Obrigada, Adri. Obrigada. Eu queria só falar uma coisa, eu queria contar aqui. Eu conheço a Adri, a gente se conheceu fazendo adaptação dos nossos filhos na escola. Os nossos filhos estão com 26 anos, né, Adri? E nós fomos as últimas mães a sair da escola porque os filhos não desgrudavam, ou a gente não desgrudava dos filhos, não sei, né? E a gente ficou amiga naquela época. E o meu filho é uma pessoa extremamente sensível e neurodivergente, já conversamos sobre isso. E a Adri, como professora dele, que depois virou professora dele, trouxe muitos, ela tinha um olhar muito especial para ele. Isso faz muita diferença, muita diferença. E ele hoje reconhece. Hoje, né, a gente teve um encontro incrível depois de muitos anos sem se ver, faz uma semana. E ele falou: Você me via, você era uma das poucas pessoas que me via. Então, gente, eu estou aproveitando tudo isso que a Caroline está. Como é importante a gente treinar os nossos olhos para enxergar, para acolher, para sair de uma coisa de adequado, não adequado, certo, errado, né? É tão importante. Eu acho que a história da Caroline ela traz exatamente esse pedido para nós, né? Então, vamos lá, continuamos. Fran, Obrigada, obrigada. Só dá para falar para Adriana aqui. Adriana, gratidão, viu? Vejo você. Eu sei que momento é esse de tirar os véus, tá? A minha história, eu não falei isso no início, até deveria ter falado. Ela costuma mexer com as pessoas. Então, as pessoas que estão ouvindo, tem gente que vai caindo mesmo as fichas e esse momento é bem importante. Então, se acolher nesse momento, escrever se você puder. Escrever pra gente também lá do Sem Brasil, se precisar trocar ideia, tá? Estamos à disposição. Agora é a Fran, né? Fran, Fran. Ah, Carol, que reencontro. Eu estou emocionada. Não estou entrando numa coisa de perguntas técnicas, ou etc., porque é mais uma emoção pessoal mesmo. Dessa, esqueceu que foi você que me apresentou a Caroline, porque o Alan que conhecia, e a gente, em primeiro lugar, parabéns, que eu fiquei muito feliz de saber da Helena, porque quando a gente deixou de se ver, você estava pensando nisso, mas eu não sabia o que aconteceu. Ai, estou super feliz, depois eu querer saber em box um monte de coisa. E, e muito impactada com essa tua história, que eu não sabia, né? E, e de como, assim, uma coisa que eu fiquei com vontade de falar é de como que você, mesmo nesse contexto da neurodivergência e todas as coisas que você falou, da sensibilidade e tudo, com certeza tem um fio terra, um ancoramento forte para poder ter vivido todas, vivenciado essas experiências todas e se mantido ao mesmo tempo aqui.
aqui e lá, né? Então, talvez existam pessoas especiais que consigam fazer essa ponte que nós aqui, a maioria aqui é das danças circulares, fazemos a ponte céu e terra com as nossas danças sagradas, mas você fez de outras formas, né? E eu sinto, assim, me deu vontade de enfatizar que eu enxerguei que teu fio terra é forte, porque talvez se tivesse alguma coisa mais importante para fazer aqui mesmo, né? E fiquei impactada também com a história do teu encontro com o Groff, porque o Groff também foi muito importante na minha vida. Eu conheci e, meio em consequência da respiração holotrópica, tive minha segunda filha, que transformou minha vida totalmente quando eu tinha quase 42 anos. E uma coisa que eu fiquei com vontade de compartilhar é que mesmo às vezes a gente estando como eu, aparentemente em famílias, entre aspas, tudo certinho, pai, mãe, filho, etc. Eu sempre tive, desde criança, essa sensação de não ser vista e de falta de pertencimento, e mesmo sem ter todo esse contexto, né? Então, acho que muita gente sente isso de diferentes formas, mesmo sem ter. Eu tive também, passei por um trauma de criança que eu esqueci, mas eu tinha, né? Mas eu acho que muitas pessoas têm esse trauma da criança ferida de não ser vista, não ser enxergada como é, antes de não ser aceita ou reconhecida ou aprovada, de não ser vista, que eu acho que é mais visceral ainda, né? Porque você não ser vista é como se você não existisse, né? É antes de querer ser aprovada ou amada. Então, mobilizou em mim essa emoção, assim, mais do que uma memória, é uma emoção. Mas a emoção maior de todas é te ver, te encontrar aqui, Que tão delícia. bem, tão feliz. Muitos beijos. Sim, muito bom, Fran, te ouvir de novo. Bateu aquela nostalgia, né? Aquela saudade mesmo. Obrigada. Viu que você falou uma coisa aí que é o que vai ficar muito claro nesse livro que eu tô. É um livro autobiográfico, né? É o livro da minha emergência espiritual e é um livro que eu acredito que vai servir de estudo de caso, tá? Para psicólogos, terapeutas, professores, psiquiatras. Ele foi escrito também com essa atenção de ajudar as pessoas em emergência espiritual, mas também ajudar os profissionais a entenderem. E uma das coisas que, quando eu estava escrevendo, Frank, ficou muito claro para mim, era essa coisa da ponte que você captou aí. Eu fazia uma ponte, eu recebi isso em sonho. Um sonho falou assim para mim: você é a ponte. Só que na época eu ficava assim: eu sou a ponte de onde para onde? Eu sou a ponte do quê? Meu Deus, estou virando médium, né? Pronto, sou ponte. E eu demorei muito tempo para entender que ponte era essa. Mas para você ter uma ideia, eu ia desde tentar curar com a energia, minha energia um pássaro, até jogar água na minha cara, me dar dois tapas e falar assim: você não é apóstolo, acorda, você está se perdendo, você vai se perder nessa dimensão, você está encarnada aqui, sua vida é aqui. Você é jornalista, você tem que trabalhar, você tem que pagar conta. Eu vivia flutuando nessas coisas. Então tinha uma coisa mesmo que me trazia de volta. Que é engraçado que você vai ver, a clínica diz que é o meu processamento muito rápido de lidar com informações e coisas abstratas, né? Que é a minha capacidade de processar informação, ela é realmente muito alta. Isso com diagnóstico e tudo. E a espiritualidade diz que isso vem de outra vida. Né? Como é que essas coisas são, né? Que isso vem de outra vida. E eu tô sempre no meio, de uma coisa para outra, mas vamos lá. Muito bem. Dani, Daniela, quer falar? Tá Não tá dando cortando, para te né? ouvir, tá cortando, não tá dando para te ouvir. É, tá cortando muito. É, a gente não ouviu. Tenta falar mais um pouquinho. Hã? Escreve. É,
Tá meio ruim. Escreve. Você não consegue escrever? Talvez se você mandar a tua pergunta aqui no chat, eu te respondo depois, acho que vai Sim, facilitar. muito bem. Quem mais gostaria, então, enquanto a Dani escreve aqui no chat? Comentários, perguntas. Aí, Ivone, Eu queria uma informação. Quem precisa dessa ajuda de encontrar esse diagnóstico, procura onde, como entrar em contato com você ou com esse grupo aí. então, se for emergência espiritual, dúvidas sobre emergência espiritual, preciso de suporte, qualquer coisa assim, eu vou botar o nosso site aqui no chat. Ah, Débora, se você puder colocar aqui, é pode falar. emergenciaespiritualbr.org. www.emergenciaespiritualbr.org, tá? Esse é o do Brasil. Vocês vão abrir o site ali, vocês vão achar tudo. Tem até um diretório de profissionais, que aí é um diretório de profissionais que trabalham com espiritualidade, mas é um diretório particular. Esse, no caso, a gente não ganha nada para fazer, para indicar esses profissionais, eles cobram a sessão deles, mas eles têm a questão da espiritualidade. E a gente tem um grupo de voluntários, a Flávia, acho que está até aqui, tem alguns voluntários do Sem Brasil aqui, que atendem gratuitamente, terapeuticamente, 6 sessões com a pessoa para ajudar a pessoa a ancorar. Fora isso, a gente tem todo um material educacional. A gente vai fazer esse ano um simpósio. Vocês podem ver várias palestras gravadas. Vocês podem acessar o nosso curso. A gente pede doações, né? Mas vocês podem acessar gratuitamente o nosso curso também. Ele tá lá nesse site. Tem tudo lá que vocês precisam. Nesse link que a Débora botou aqui no chat, tá? Muito bom. Então, Obrigada. essa conversa também está gravada, né? Vocês vão ter acesso. Então, de repente, vocês podem querer mostrar isso para outra pessoa, que vocês podem ter pensado que tal pessoa deveria ouvir. Então, a ideia é a gente poder, né, acolher tudo isso para poder Hum. ajudar mais pessoas. Essa é a ideia. Sempre Ó, poder ajudar. Quem vai eu falar vou, agora? eu vou colocar aqui também. O meu Instagram. Vocês podem entrar em contato comigo para perguntar alguma coisa, né? Eu não sou especialista em neurodivergência, não, só para deixar claro, tá? A minha especialidade é emergência espiritual, mas eu trabalho com profissionais que são especialistas em emergência, em neurodivergência. Então, também, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês me falam. O SEM Brasil é uma sigla em inglês, é Spiritual Emergence Network, então é com S. Perfeito. Muitas coisas, né? Muitos apoios aí para vocês. O que mais vocês gostariam de? A gente tem ainda um tempinho, se for usar. Se alguém ainda quiser fazer algum comentário, um love back, uma pergunta para Carol, ou a gente finaliza. Tem Bom, uma pergunta no chat, Débora. uma pergunta. Ah, da Dani, sim, da Dani. Deixa eu achar aqui. É... Cadê? A Penny perguntou se é necessário ser terapeuta para ser voluntário. Na Carol, verdade, não. É que a gente precisa de vários voluntários. A gente precisa de ajuda com tudo que vocês podem imaginar: marketing, eventos, administração, contabilidade. Porque as pessoas que estão coordenando isso, elas todas têm um trabalho delas, full time, e são voluntárias quando dá, né? Então a gente precisa de voluntários nessas outras áreas. Porque no acolhimento de pessoas já tem bastante gente nesse acolhimento, tá? Mas nessas coisas a gente, olha, tudo que a gente faz é voluntário. A gente botou esse website no ar com recurso próprio. A gente fez um simpósio com a ajuda de amigos, patrocínio e amigos que doaram para a gente botar no ar. É, os palestrantes que a gente convida para falar vêm de graça também. Então, e o dinheiro que a gente está conseguindo fazer agora é por doação desse público que se sente ajudado e faz doação para a gente. E aí a gente está conseguindo montar um Instagram, sabe? Porque a grande questão é essa: as pessoas não sabem
que a gente existe, não sabem que existe emergência espiritual, então fica difícil a chegar nas pessoas, né? Mas se vocês ajudarem a gente a divulgar também já ajuda bastante. Ó, tem um Instagram também, eu botei o meu aqui, mas deixa eu botar o da rede. É @emergência.espiritual, para quem tem Instagram. Agora eu não sei se é ponto espiritual ou se é underline espiritual, acho que é underline, peraí. Aqui, prontinho. Botei aqui. Bom, então, Carol, você pôs aqui o seu Instagram, né? O Alan está aqui perguntando se tem algum Pix para fazer doações. Alan, querido, temos um Pix, com certeza. Se você quiser, Eu. pode colocar aqui. Ah, mas vou colocar agora, me dá só um minutinho. Sim. E Deixa depois a eu. gente vai, escreve aí, e depois a gente vai para uma pergunta da Dani, que quando você colocar o Pix, você quer colocar o Pix primeiro para Eu fazer tô a pegando pergunta? aqui, é Ah, porque você o está Pix, ele, pegando. ele tá no Tá, nosso site, ele é um tá bom. CNPJ, ele é o CNPJ Ah, da, tá. da Escola Brasileira de Da Ciências escola. Holísticas, não é do SEM, o SEM ele não é uma ONG ainda, tá? A gente é só um Tá. movimento, mas tem uma ONG Uhum, nos ajudando também, então deixa eu colocar tá. aqui, tem um QR Code aqui e tem, não vim preparada para pedir doação, mas que bom que isso surgiu. Que bom que isso surgiu de qualquer maneira. Tá aqui. Só confirma, gente, depois se vai sair em nome da Escola Brasileira de Ciências Holísticas. Se não, vocês me chamam em algum lugar que eu passo direito para vocês, Isso, tá? tá bom. Pronto, obrigada. Obrigada, Alan. Aqui. Muito bom. Está aí o Pix. A pergunta da Dani é como lidar com um adolescente extremamente sensível? Não sei exatamente se experimentou emergência espiritual. Olha, só de ser adolescente já tem uma dificuldade aí, né? Se é muito sensível também. E para saber se teve emergência, é que é difícil de responder, Dani. A gente precisa de mais contexto, né? O que que é esse extremamente Com sensível? O certeza. que, que ele tá acontecendo? O que que essa pessoa está vivendo? Se você quiser escrever também lá no site para a gente contar um pouco da tua história, escrever um pouco mais, aí a gente responde lá também, tá? Sim. Isso. Acho que aqui a ideia desse encontro, né, que acabou indo também para esse lugar das perguntas técnicas, né, Carol? Você vê que mesmo você trazendo as suas histórias, vem, né, essa coisa, porque é uma história que provoca muito as nossas reflexões e a gente pensa, puxa vida, eu quero ajuda, né? Acaba provocando isso e você acaba também já sendo, né, trazendo dando conta dessas perguntas mais técnicas, vamos dizer assim, né? Mas aqui eu queria te agradecer muito por você ter trazido a sua história com tanta verdade, com tanta reflexão, né? Uma capacidade reflexiva e de expressão impressionante. E você conseguiu passar, pelo menos para mim, tão bem o processo. A capacidade que hoje você consegue explicar, mas dando a noção para a gente do quanto você não conseguia entender e explicar quando você viveu, né? E como que é um processo, a gente pensa assim, bom, sei lá, para o tempo da eternidade não é tanto, mas para o tempo da vida é muito tempo, mais de 10 anos. E eu acho também que é uma história além da coragem, né? Pensando um pouco aí nas virtudes e forças de caráter, né? Além da coragem, é uma história também de esperança. Eu vejo assim, uma história de muita esperança, né? De uma capacidade de lidar, porque daí para receber um diagnóstico e começar, né, um diagnóstico ou de esquizofrenia ou do que fosse, seria muito rápido, né? Muito rápido. Então, assim, a esperança de ter vivido tudo isso com muita verdade. E eu acho que o mundo precisa disso, da gente ter a verdade nas nossas escolhas, da gente realmente ser quem a gente nasceu para ser, não ser mais ninguém além de nós mesmos. E a gente passa muito, muito tempo perdendo tempo querendo ser alguém que não é quem a gente é.
E a sua história mostra, assim, você lá mergulhada no seu ser, nas suas dúvidas, nas suas crises, em tudo. E assim, né? Muito lindo, muito lindo. Queria agradecer profundamente aí a sua disponibilidade, o seu sim, a sua história e poder estar compartilhando aqui com a gente. Débora, agradeço a validação, né? Agradeço o espaço que você abriu, o encorajamento. E quero fechar falando uma coisa sobre esperança, que foi uma das coisas que eu aprendi lá na minha emergência espiritual também. E você acho que captou aí e falou: vai lá, Carol, fala sobre isso. Eu lidei com muita desesperança, né? Como eu falei, a desesperança nos homens e mulheres de boa vontade. Né? Eu achei que o mundo não tinha luz mesmo. E isso me levou para um lugar muito difícil, porque eu falava assim com Deus: como que você quer que eu comunique a esperança se tudo que eu sinto é desesperança? Porque eu sentia que havia algo sobre esperança ali para eu aprender. E quando eu estava no meio desse curso de Enneagrama, num estado de consciência muito ampliada, tinha mesmo um mestre que seja simbólico, mas um mestre que me guiava e por ouvir muito essa voz da intuição me falando algumas coisas, eu tive um aprendizado sobre esperança muito grande ali naquele curso, que delineou minha vida depois para frente. E o aprendizado eu vou compartilhar com vocês. Eu aprendi o seguinte: não é para ter esperança, é para a gente ser a esperança, encarnar a ideia da esperança, ser a esperança de honestidade no mundo da corrupção, a esperança de bondade no mundo da maldade, a esperança de estender a mão e de ver alguém que não se sente visto. E quando você se torna a esperança, você ganha muito mais poder, porque aí você fala de um outro lugar, né? Você pode ser esperança sim para alguém que nesse momento está vivendo essa desesperança. Então, vou deixar essa frase para vocês. Não é para ter esperança, é para ser a esperança. Tá bom? Gratidão. Maravilhoso, não tem jeito melhor de terminar do que assim, na esperança e no ser esperança. Então, gente, super obrigada. Eu vou mandar depois para a lista toda essa gravação. A música também vai entrar lá na playlist. A gente tem uma playlist de músicas. Eu não sei se eu te mandei, Carol. Depois eu não sei se eu te mandei. Eu vou te mandar a playlist de todas as mulheres, as músicas que cada uma escolheu. Então, a gente tem uma playlist aqui desses encontros. E bom, você está aí disponível. Se quem, né, tem aqui o contato da Carol, espero que vocês todos tenham anotado aí como que encontra ela no Instagram. Inclusive, também pode achar ela pelo meu Instagram, porque a gente está conectada, né? Também é uma possibilidade. E o Pix está em nome da Escola Brasileira de Ciências Holísticas EBCH. Agradeço bastante. Obrigada, Alan. Tá no nome certo. É o pique certo, hein, pessoal? É o Pix certo. Tá bom. Muitas gratidões por aqui. Pessoal falando, né? Agradeço a oportunidade, já seguindo, obrigada por partilhar, gratidão, gratidão, etc. E nos vemos por aí. Até o próximo encontro e a gente vai se falando. Um Tá beijo, bom, Carol? pessoal. Obrigada. Obrigada. Até mais. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.